Muito bem. Por isso, agradecendo a presença dos nossos convidados por terem aceito o convite para nos vir falar sobre a atividade. Nós somos uma subcomissão da Comissão de Economia do Parlamento de acompanhamento dos fundos europeus do PRR. Por isso nós convidámos o Sr. Deputado, que na altura estava a gerir a comissão, o Deputado António Topa Gomes, do PSD, fez a proposta para ser ouvida a Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário. Por isso estão representados pelo Sr. Engenheiro Ricardo Gomes, Vice-Presidente, e pelo António Manzoni, que é assessor. Por isso, isto funciona desta forma, vai haver duas rondas. A entidade tem 10 minutos inicial, que sei que fizeram uma apresentação, que seguramente lhes vão guiar na vossa apresentação. Por isso, esta apresentação tem 10 minutos. Depois haverá um conjunto de perguntas por parte dos grupos parlamentares, que é proporcional à sua representatividade eleitoral, de 7 e 6 minutos, por isso 7 minutos, 6 minutos, por aí. Seguida dessas primeiras perguntas, ou de cada pergunta dos grupos parlamentares, a resposta igual tempo, e depois para aqueles que, se houver ainda perguntas remanescentes, faremos uma segunda ronda. Cada deputado fará uma intervenção de 2 minutos, e a resposta é o equivalente ao somatório dos tempos dos deputados. Isto é, se 5 deputados usarem a palavra, têm direito a 10 minutos para respostas. Por isso, regras estabelecidas, transmitidas e conhecidas. Por isso, tem a palavra em nome da Confederação Portuguesa da Construção e Imobiliário, o Sr. Engenheiro Ricardo Gomes, Vice-Presidente. Muito bom dia. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado aos seus deputados pelo convite que nos fizeram para vir aqui falar do tema proposto, no caso, PRR, e talvez começar por fazer uma pequena introdução sobre o contexto da informação. Nós, enquanto Confederação e através das associações, o que fazemos é uma monitorização dos projetos do PRR, baseado naquilo que são as divisões que foram estabelecidas e que têm impacto na atividade da construção mais diretamente, e depois monitorizamos em função daquilo que são acessos públicos, nomeadamente o portal base, no que diz respeito aos contratos e aos lançamentos dos concursos. Portanto, o contexto da nossa informação tem muito a ver com aquilo que é disponibilizado em termos de informação pública sobre o desenvolvimento e o acompanhamento do PRR e dos fundos que lhe estão conexos. Porquê é que este esclarecimento é importante? Porque há linhas relevantes do PRR que têm impacto na construção e para o qual a nossa capacidade de escrutinar não existe. Porquê? Porque são contratualizações feitas diretamente com organismos que depois esses, por sua vez, acabam por disponibilizar os fundos a projetos de terceiras entidades, exemplificando. Uma grande componente, a maior em termos de verbas alocadas e que terão impacto na existência da construção, é feita para a habitação. A habitação é feita através do IRU, e o IRU faz protocolos com as autarquias, por exemplo, mas com outras entidades, e essas entidades lançam concursos. E quando esses concursos são lançados, nós não sabemos se são PRR ou não são PRR. Provavelmente muitos serão, diremos assim, mas não há uma identificação visível disso. E, portanto, o nosso escrutínio é incapaz de dizer se aquele concurso Y ou aquele outro era de facto um concurso, ou é de facto um concurso e depois uma adjudicação e um trabalho que tem, ou que faz parte dos fundos do PRR. O mesmo se passa para uma componente muito grande, que também tem um impacto em todo o setor da construção, que tem a ver com a eficiência energética dos edifícios, porque grande parte das verbas acabam por ser disponibilizadas através de programas que ou são feitos por acessos diretos dos cidadãos, ou que são feitos por outras entidades, que depois desenvolvem os projetos sem necessariamente ter recursos a concursos públicos. Portanto, para nós, a visualização do andamento da execução destas duas componentes é difícil. E, portanto, tudo aquilo que nós podemos apresentar e, digamos, fazer um ponto de situação,
se quisermos dizer, enfermará um bocadinho desta incapacidade de poder a todo momento visualizar tudo aquilo que de facto está a acontecer em termos da aplicação do PRR. Portanto, e seguindo a apresentação, que eu não sei... peço desculpa. Não sei se tenho a destreza suficiente. Muito bem. Começando. Portanto, estas são do lado esquerdo estão as subdivisões dentro dos programas do PRR que têm impacto na construção, e aquilo que eu disse na minha introdução é mais ou menos o que está escrito ali no que diz respeito à habitação e à eficiência energética dos edifícios, naqueles 2 pontos. Tem uma componente significativa, para nós é difícil monitorizar, e depois as outras 3 subdivisões, as infraestruturas, a gestão hídrica e a mobilidade sustentável, onde aí, porque a maior parte da aplicação dos fundos é feita através de procedimentos de contratação pública, já é para nós, obviamente, mais fácil de monitorizar. E a dia 19 de janeiro, foi mais ou menos quando nós compilámos este documento, a situação geral da realização dos diversos, vamos chamar assim, subdivisões, em termos de montantes, é aquela que ali está. Portanto, uma execução que, atendendo ao espaço temporal de aplicação do PRR, que é de conhecimento público, à data de hoje, a nós preocupa-nos bastante. Há uma outra componente que nós não individualizamos aqui, embora no amável convite que nos fizeram salientaram a importância de ter em conta que tinha a ver com os projetos relacionados com energia propriamente dito. Bom, nós o grosso dos projetos de energia são sobretudo lançados pelas regiões autónomas. Estou a falar em termos de PRR. Portanto, em termos de PRR, é a região autónoma dos Açores e a região autónoma da Madeira que têm os maiores montantes alocados em termos de projetos energéticos. Eles não constam aqui, mas, entretanto, nós, desde o início do ano, saíram, de facto, uma série de concursos que, não sabendo nós, outra vez, porque a identificação não é visível nos anúncios públicos, se são PRR ou não, suspeitamos que alguns deles serão, com certeza, do PRR. Não podem ser todos, porque o montante total desses concursos lançados no primeiro mês do ano ascende praticamente a 180 milhões de euros, e a soma das 2 componentes do PRR das regiões autónomas junta é perto de 200 milhões. Portanto, seria uma grande coincidência que fossem todos. Não deverão ser, mas alguns serão com certeza. Portanto, essa é uma falha que nós temos aqui, mas, como digo, a maior parte desses concursos só saíram durante o mês de janeiro e já não houve, digamos, o lastro suficiente. O que vem a seguir é um detalhe da informação das diferentes subdivisões com a identificação dos projetos. Eu não vos maçaria com o detalhe, porque acho que o que é relevante é a mensagem inicial e é talvez explicar na nossa visão porque é que estamos preocupados em relação ao estado atual de concretização do PRR e talvez também perceber um bocadinho porque é que nós, país, nos colocamos às vezes numa situação destas quando temos instrumentos como o PRR, que é uma questão um bocadinho mais profunda, digamos assim, para a qual nós, Confederação e associações, há muitos anos que andamos a alertar e que acho que vale a pena pensarmos muito seriamente, enquanto país, na necessidade de fazer isso de maneira diferente. Portanto, mas eu já voltei a essa questão, mas também para ser económico na utilização do meu tempo. O que nós temos aqui a seguir é uma desagregação de todas aquelas divisões que nós pusemos no resumo inicial, com a identificação de todos os projetos e o estado atual em termos de adjudicações e de concursos, as percentagens. E, portanto, a mensagem geral é um pouco essa, é que, de facto,
em tudo o que tem a ver com os projetos mais relevantes do PRR com impacto na construção, nós estamos, de facto, num ponto bastante baixo de execução. Eu não, como digo, se tiverem interesse em ver depois, ou fazer alguma pergunta concreta, mas isto é apenas uma desagregação de tudo. Bom, para aproveitar o meu tempo de uma maneira positiva, porque é que nós estamos aqui, a nosso ver? Nós estamos aqui porque, infelizmente, eu diria que neste século, o país perdeu a capacidade de pensar prospectivamente sobre as coisas que quer fazer, muitas das vezes porque acha que não tem dinheiro para fazer as coisas, o que às vezes é verdade, e isso faz com que, quando tem dinheiro para fazer as coisas, não tenha, no fim de contas, os projetos em condições de aproveitar. Porquê é que isso aconteceu? Bom, eu já sou, como simpaticamente a minha filha me diz, antigo, e portanto já ando há muitos anos, já vi coisas e vi desaparecerem coisas que no passado eram relevantes para a sociedade e o Estado enquanto entidade capaz de pensar prospectivamente estes projetos, sobretudo aqueles de natureza totalmente ou essencialmente pública, como é o caso das infraestruturas, tinha, vamos lhe chamar assim, unidades de pensamento dentro de si que foram desaparecendo ao longo do tempo. Os Conselhos Superiores de Obras Públicas, que hoje têm uma função, no passado tiveram outra. Os gabinetes de estudo que existiram e hoje não existem. A perca de tudo isso faz com que, de facto, quando é preciso encontrar projetos, andamos à procura daquilo que alguém tem acumulado numa prateleira ou num armário. Isso conduz a um segundo problema, é que normalmente o que está na prateleira ou no armário está datado. É de um outro tempo, tinha outras circunstâncias e tem, bastas vezes, um custo completamente desadequado àquilo que é a realidade do tempo que se vive quando se lançam esses concursos. Este é um segundo problema que está a enfermar no PRR e que a nós nos preocupa. Muitos dos concursos estão a ser lançados com preços base que estão desatualizados, estão datados no tempo, não foram atualizados e, inevitavelmente, em muitos casos, vão conduzir à existência de concursos desertos. Concursos desertos que depois têm que ser retomados, todo isso consome tempo e, consumindo tempo, põe-nos mais perto das datas de execução a que estamos obrigados em termos da execução do PRR. Tudo isto enquadrado por um instrumento de contratação pública, não vale a pena estarmos agora aqui a discutir o mesmo, não é o momento, já foi discutido muita vez, mas que é manifestamente inadequado, sobretudo quando temos constrangimentos temporais, como é o caso do que estamos a viver. Soluções como aquelas, só para acabar, soluções como aquelas que fizemos de encontrar rapidamente umas formas, digamos assim, mais expeditas, invariavelmente criam outros novos problemas e, portanto, ou é também isso, um constrangimento grande à capacidade de virmos a executar o PRR no tempo previsto. Obrigado. Muito obrigado. Demos aqui alguma tolerância desta intervenção inicial também pelo atraso que esta audição começou. Por isso, vamos passar às questões. Por isso, os primeiros a colocarem questões é o PSD. Por isso, para uma intervenção, o Sr. Deputado António Topa Gomes. Muito obrigado. 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer naturalmente à CPCI os contributos que aqui nos trouxeram e aproveito a oportunidade para colocar algumas questões adicionais e, de alguma forma, recorrer àquilo que julgo que é a experiência da vossa Confederação num aspecto muito importante para a execução do PRR que tem a ver com a execução das empreitadas. E a minha primeira pergunta, nós fizemos essa pergunta quando fizemos o pedido,
tem a ver com isto. No âmbito de uma visita que fizemos ao centro, ouvimos muitas queixas também às dificuldades de licenciamento, em particular por órgãos do Estado Central, com muito enfoque nos projetos energéticos. Ouvimos situações em que nos falavam de 2 anos, às vezes, como tempo de espera. E, portanto, o primeiro comentário que lhe pedia, não sei se têm dados, se não, é se têm noção do o que está a funcionar mal, porque é que está a funcionar tão mal e em que medida isso pode ser um elemento decisivo no sucesso ou no insucesso do PRR, particularmente em alguns projetos que são, digamos, aqueles que julgo que ouvimos mais críticas, é a Direção-Geral de Energia e Geologia e também os projetos dependentes de licenciamento da APA. E, portanto, pedia-lhe, a primeira questão que colocava era se tem conhecimento disto, se acha que de facto é um problema e se tem alguma solução, alguma pista quanto a isto, que nós, enquanto órgão fiscalizador que somos, mas que também temos capacidade de fazer legislação, possamos contribuir. Um segundo aspecto tem a ver com o Código de Contratação Pública e um problema e uma alteração que admito que possa ser simples e que colocaria aqui em cima da mesa, que tem a ver com os concursos desertos. Muitas vezes os concursos desertos acontecem porque os preços estão desadequados da realidade. E o que acontece é que há de facto interessados, mas esses interessados não estão interessados com o preço em causa. E isto obriga a todo um processo de repetição do concurso em que a única peça que se altera é, digamos, a lista de preços unitários, que naturalmente altera o valor global, mas no fundo todas as peças do concurso se mantêm, à exceção do valor global. E relativamente a isto faço uma pergunta aqui sem rede, perguntando-lhe se vê nisto inconveniente, até que ponto uma alteração em que se dissesse o valor, que aliás está previsto no Código de Contratos Públicos, ou seja, não é obrigatório a existência do preço base. O que é obrigatório é um valor cabimentado. E, portanto, até que ponto os concorrentes que concorressem com um valor superior ao preço base, desde que cumprissem todas as cláusulas, podiam ser admitidos, desde que o adjudicatário a seguir corrigisse o valor cabimentado, se tivesse capacidade para tal. Ou seja, podia acontecer que não tivesse essa capacidade. Até que ponto uma alteração destas podia acelerar o processo de adjudicação e, de alguma forma, não introduzia distorções no mercado e na concorrência, se tem uma perspectiva sobre isto. Julgo que fui claro, digamos, tentando ainda clarificar mais, é, no fundo, dizer que os concorrentes podem apresentar-se com um preço superior ao preço base, não são por isso excluídos, desde que cumpram todas as condições do caderno de encargos. Isto, naturalmente, obrigaria a uma alteração cirúrgica do Código de Contratação Pública, sendo que a entidade adjudicatária, como não tinha o valor cabimentado, teria que tomar passos num horizonte relativamente decidido para corrigir a situação. Ponto número 2, ou o terceiro aspecto que gostava de ver referido por vocês, que tem a ver com o seguinte, e imagino que quando no vosso relatório, relativamente ao ponto C2, o da habitação diz sem lançamento de empreitadas, é sem lançamento de empreitadas que vocês conheçam. Portanto, em rigor, é este o termo. Mas, também aqui, na habitação, apesar de serem quase sempre processos promovidos pelas autarquias, que estão de alguma forma isentas de um licenciamento e, portanto, o processo poderia ser mais rápido se não se deveria garantir um licenciamento das próprias autarquias nos seus processos, de forma a garantir a qualidade. Ou seja, queixaram-se muito da perda de serviços e saber desta área da construção, se ao acelerarmos o processo de tal forma que não tenhamos um processo de licenciamento das autarquias,
e isso acontece porque elas estão isentas de licenciamento, não há um risco de perdermos qualidade com esta pressa toda de lançamento de empreitadas. Sendo que, hoje em dia, julgo que é sabido que a construção mudou muito, o preço de investimento inicial é um valor bastante mais pequeno do custo ao longo da vida, os custos de manutenção e conservação são uma parcela importante. Pergunto-lhe também até que ponto os projetos lançados de alguma forma com alguma pressa não podemos estar a prejudicar os custos para o futuro, ou seja, se na vossa percepção isto está a ser devidamente acautelado ou não, sendo certo que isso seria um elemento também fundamental do projeto. Pergunto se tem essa percepção ou não. Finalmente, a questão dos custos, fazia-lhe uma percepção porque provavelmente tem noção dos valores de mercado. Até que ponto os valores previstos no PRR e a sua adequação aos valores, ou seja, quando falamos de habitação, nós sabemos que falávamos de 26 mil fogos e falámos de 2,2 mil milhões de euros, até que ponto esses valores estão adequados ou já hoje conseguimos lançar o concurso vigente que execute, podemos estar aqui com um déficit que alguém tem que encontrar financiamento global para estas obras. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Vice-Presidente, Engenheiro Ricardo Gomes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Minutos. Vou tentar ser rápido. Licenciamento. Bom, eu vou dividir entre licenciamento enquanto aspecto geral de tudo e depois os aspectos específicos que me colocou. Eu posso começar até por aí. Em relação à questão da energia, não tenho o grau de conhecimento para lhe responder se isso está a ser prejudicial ou não à execução. O que eu sei é mais ou menos de conhecimento público, que há uma queixa generalizada sobre a velocidade, digamos assim, a que esses processos se desenrolam. No caso concreto da APA, aí sim, nós temos algum conhecimento de muitos processos que levam tempo e um tempo que a nós nos parece excessivo e que são, no caso das infraestruturas, absolutamente determinantes. Agora, não sei se isto não tem tudo digamos, um pecado original, que é aquele que eu há pouco na minha introdução fiz referência, que é o pensarmos tarde sobre as coisas, porque se pensarmos cedo, todos os tempos são compagináveis com as coisas. Eu não sei dizer até que ponto em que, em muitos aspectos, a morosidade da APA não é ela própria uma consequência da própria intervenção que é suposto ter. Há determinado tipo de avaliações de natureza ambiental que só se podem fazer mesmo com tempo. Portanto, a questão do planeamento atempado é relevantíssima porque não se vai com certeza conseguir, peço desculpa pela caricatura, obrigar os pássaros a migrarem quando a gente precisa de fazer o estudo, se eles só migram quando migram. Portanto, e só podem ser estudados nessa altura. Portanto, há aqui uma questão de planeamento geral que tem que ser interiorizada, porque senão nunca haverá nenhuma forma. Mas, dito isto, noutro aspecto, achamos que a maior parte dessas entidades poderiam, de facto, ser mais céleres. E, volto a referir, no caso da APA e nos grandes projetos de infraestruturas, receamos que isso possa, de facto, estar a conduzir a alguns atrasos que sejam difíceis de vir a ser recuperados, nomeadamente nos projetos de natureza hídrica, que fazem parte do PRR. A questão do licenciamento, digamos, em termos gerais, que não é apenas o licenciamento das questões das obras públicas ou as licenças nestes projetos específicos de uma forma geral, é um problema complicado em Portugal. Tem duas razões. Uma delas é existir um quadro regulatório que, a maior parte dos casos, é datado, é desatualizado, é desadequado e para o qual era preciso fazer uma profunda alteração. Estou a falar de regulamentos de natureza urbanística, regulamentos de natureza técnica. Tudo isso tem que ser repensado, tem que ser reconstruído, tem que ser refeito, à luz até de realidades, como o Sr. Deputado frisou, sobre a forma como se construi hoje e, sobretudo, com uma forma
como se terá que construir amanhã, porque a atividade da construção, em Portugal, sempre um bocadinho mais devagar que nos outros sítios, o que é pena, vai ter que mudar radicalmente a forma como constrói, porque tem problemas, como, por exemplo, a incapacidade de mobilizar pessoas para trabalhar da forma como se trabalhava antes. A grande parte desse problema só se vai resolver construindo de uma forma diferente da que se constrói atualmente. Mas isso exige regulamentos novos, isso exige regras novas, de preferência menos e mais simples. Portanto, a questão do licenciamento é de facto um tema complicado para tudo o que é atividade neste país e é um constrangimento à capacidade de poder fazer as coisas de uma forma mais rápida, indiscutivelmente. E não se depreenda do que eu estou a dizer que está tudo errado, mas está tudo desatualizado para as necessidades. E há aí um desafio importante, quer dizer, há países que utilizam as alterações de regras que afetam determinados setores de atividade como uma forma de promoverem políticas públicas que estabelecem esse incentivo. Eu dou um exemplo. O Reino Unido, que é para não ferir suscetibilidades, até porque já não faz parte da União Europeia, há 10 anos atrás decidiu que a metodologia BIM devia ser um instrumento transformador da indústria da construção e da forma de construir. Tornou obrigatório há 10 anos atrás. Nós estamos a discutir a norma. Ainda não temos uma norma para aplicar os projetos BIM de uma forma obrigatória. Já perdemos 10 anos. Daqui a 1 ou 2, provavelmente no ano que vem, a União Europeia vai tornar isso obrigatório. Onde é que está a capacitação, por exemplo, das entidades públicas para utilizarem o instrumento? Complicado. Soluções. Nós temos um problema quando fazemos legislação em Portugal. O caso do Código da Contratação que frisou é um exemplo muito claro. O Código da Contratação tem muitas críticas que lhe podem ser feitas. Eu não sou a pessoa ideal porque eu fiz imensas durante os 20 anos em que tive que participar nesta posição e fomos sempre frontalmente contra o Código da Contratação. Mas ele é o que é. E ele tem dentro dele imensos instrumentos que permitiam fazer muita coisa. Não tem entidades públicas capacitadas para o utilizarem. Não tem pessoas com capacidade de utilizar os instrumentos. Não sabem. Não foram preparadas para tal. Não estão capacitadas para o fazer. E isso não aparece por geração espontânea. Isso aparece por investimento objetivo, aparece porque se quer fazer, aparece porque se aloca a formação necessária a essas pessoas, a todos os níveis da contratação, mundo autárquico, o próprio estruturas centrais governamentais, e então depois, se calhar, até íamos descobrir que o Código da Contratação é menos mau, e eu sou insuspeito porque eu acho que ele é péssimo, é menos mau do que dizemos e é mais capaz de poder responder às nossas necessidades. Mas se não temos pessoas capacitadas para o utilizar, ele será sempre mau, este ou outro qualquer. Em relação à questão que levantou sobre uma alteração sobre o preço base, nós temos uma posição de fundo histórica, nós, associações e entidades da construção, sobre o que deve ser o preço base. O preço base é o que o mercado oferece. Aliás, foi assim até à vigência deste código. Havia concursos que se lançavam e as empresas apresentavam preços e o preço era o resultado do que era apresentado. Tempo. A filosofia mudou. Calmo aqui, não quero estar a ser... Não, eu proponho... Mas essa solução para terminar só. que colocou não me parece que seja uma solução capaz, ou é uma solução capaz de induzir problemas de suspeição e transparência, e nós já temos disso em excesso, sinceramente. O que devíamos voltar era à modalidade anterior, que é aquela que tínhamos até à entrada do Código em vigência. Muito obrigado. Eu propunha que o resto fosse respondido noutro tempo seguinte. Para usar da palavra, o Partido Socialista vai repartir o seu tempo para a sua deputada Fátima da Correia Pinto e para o seu deputado Zé Rui Cruz, e depois no fim serão as respostas. Depois, se quiserem enquadrar o que falta responder, muito bem. Têm 7 minutos. Muito obrigado. Muito
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, senhores deputados, e queria também cumprimentar a Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário, na pessoa do seu vice-presidente, engenheiro Ricardo Gomes, aqui hoje presente, assim como do seu assessor, do Dr. António Manzoni, e agradecendo a vossa disponibilidade e todos os esclarecimentos prestados. Como sabem, esta subcomissão de acompanhamento dos fundos europeus e do PRR tem essa missão de acompanhar e monitorizar a execução dos diversos programas comunitários e estamos, de facto, numa fase muito importante, podemos até dizer decisiva, no que concerne aos fundos comunitários, tendo em conta o anseio que todos temos pelo seu pleno aproveitamento e o que isso representa ou representará para o crescimento da nossa economia. Estamos numa fase de encerramento do Portugal 2020, com confiança de que teremos uma plena execução deste programa, perseguindo também a concretização integral dos investimentos e das reformas previstas no PRR e operacionalizando já os novos programas do PT 2030, que inclusivamente já têm alguns avisos também abertos. E o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acredita que Portugal e os portugueses serão capazes de fazer esta execução deste ciclo de fundos comunitários um saldo transformador para a nossa economia, porque acreditamos na capacidade que as empresas portuguesas têm para dar um novo impulso à inovação, assim como na concretização da transição climática e da transição digital de forma justa, e porque acreditamos também que o investimento público fará de Portugal um país mais desenvolvido, mais próspero e mais coeso. E em relação ao PRR, temos ouvido muitas vezes, hoje também, instalar-se a ideia de que o PRR registra atrasos significativos na sua execução e isto não é verdade, nem devemos perpetuar esta ideia errada. A verdade é que, passado apenas cerca de 1 ano e meio da aprovação do PRR na Comissão Europeia, estão abertos mais de 70% dos avisos públicos e de concursos, no âmbito dos quais estão já aprovados mais de 60% das candidaturas a beneficiários diretos do PRR. A execução dos fundos europeus exige rigor, exige transparência, exige o cumprimento dos procedimentos públicos, a abertura de concursos que se querem e são concorrenciais e seletivos, exige o tempo depois para a elaboração das candidaturas, o tempo para a sua análise por parte das instituições e só depois então vem o tempo da execução e posterior pagamento, como é óbvio. E é precisamente esta maturidade que temos nos dias de hoje e é por isso que acreditamos que 2023 será um ano com forte investimento público e privado, alavancado precisamente pelo PRR e pelos fundos europeus. Quero com isto dizer que está tudo bem? Obviamente que não. Todos reconhecemos que existem constrangimentos, sabemos das dificuldades no acesso às matérias-primas, o problema da inflação elevada, a falta de mão de obra e também outras dificuldades que nos têm sido diretamente expressas pelas empresas que temos visitado no âmbito desta subcomissão e não só, dificuldades como a morosidade nos processos de certificação, dificuldades relacionadas com a burocracia dos fundos europeus ou até da falta de informação por parte das entidades competentes. E é esse o intuito desta audição, isto é, que nos possam ser identificados quais os maiores constrangimentos, os maiores obstáculos que têm registado, principalmente no que concerne à disponibilização e gestão dos fundos e do PRR, uma vez que a CPCI representa e defende todos os setores de atividade que convergem na atividade da construção. Assim como também algumas sugestões de melhoria, que tomamos já nota das que nos foram assinaladas, com o objetivo, claro está, de fazermos chegar depois às entidades e instituições competentes, de forma que, identificados os constrangimentos, seja então possível eliminá-los ou, pelo menos, atenuá-los. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Rui Cruz. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar as senhoras e senhores deputados e também cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário e o seu assessor e agradecer todos os contributos que nos trouxeram aqui e todos os esclarecimentos. E em complemento ao que a deputada Fátima do Partido Socialista aqui nos trouxe, dar 2 ou 3 notas que nos parecem importantes. Algumas preocupações que nos deixaram e algumas dificuldades notas que nos trouxeram são, se nós temos já aqui nesta Comissão tido também essas notas por outras entidades, nomeadamente em relação às burocracias e ao excesso de burocracias que temos no país e que é preciso irmos de forma
se calhar mais acelerada, diminuindo esse tipo de burocracias. É um facto, nós quando falamos com as empresas, quase todas se queixam que é preciso nós diminuirmos a teia que temos em Portugal. Uma das que é mais frequente é falar-se muito na APA. Sabemos que as questões ambientais são importantes para o processo, mas temos que arranjar forma de diminuir estes prazos. Mas não é só a questão da APA, há muitas entidades envolvidas que todas elas contribuem para que haja atrasos nos processos. Muitas vezes a análise das candidaturas, também os licenciamentos nas câmaras municipais, também às vezes nos trazem questões relacionadas, por exemplo, com questões ligadas à própria EDP, que por vezes também dificulta os processos. Ou seja, há um conjunto de entidades que, tudo somado, depois traz atrasos nos processos. E nós temos que, todos em conjunto, dar nota a quem de direito para que tudo isto seja possível diminuir os preços, os tempos, para que seja possível, no tempo que falta, concluir este enorme pacote de investimentos que temos. Porque se nós não formos capazes de fazer isto, não é só a questão que temos de falta de mão de obra, não só é a questão que temos do aumento de custos das obras, também acrescendo a isso temos esta dificuldade de tempo que vai dificultar tudo isso. Eu gostaria de perguntar, porque nós quando falamos nomeadamente com os nossos autarcas e empresários, mas principalmente com autarcas, uma questão que é colocada é sempre a dificuldade do tempo, porque é preciso lançar projeto para o concurso, aliás, concurso para projetos, peço desculpa, e depois concurso para a obra, e todo este tempo, pode haver ainda litigância pelo meio. Eu gostaria de saber a vossa opinião sobre o que pensam do processo de concessão-construção. Sei que é um tema controverso, há quem defenda que é vantajoso, há quem defenda que pode não ser assim tão vantajoso. Gostaria de saber a vossa opinião sobre esse processo. E gostaria também de perceber qual tem sido, na vossa opinião, a resposta em termos de capacidade de nós, enquanto país, temos capacidade das empresas no setor da construção absorverem mão de obra, que tem sido uma dificuldade. Sabemos que a construção civil, quando olhamos para as pessoas que trabalham no setor, a maior parte são pessoas com mais de 50 anos, poucos jovens, e quando diz que a construção civil precisa no futuro de reformular a forma de olhar para a construção, fala em construção modular no futuro, se calhar com outro tipo de olhar para a construção. Só para concluir, como é que tem sido a entrada de jovens neste setor? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a resposta, o Sr. Engenheiro Ricardo Gomes. Muito obrigado. Bom, a complexidade das questões lavava-nos aqui a falar durante muito tempo. Uma nota só, porque eu posso... Já são 7 minutos. Posso ter... Bom, agradecer as perguntas dos Srs. Deputados. A Sra. Deputada disse... se fala muito sobre os atrasos na execução do PRR. Eu não vim falar aqui sobre atraso. Eu vim alertar para um problema que, se não for tido em consideração, pode gerar atrasos irrecuperáveis. Portanto, eu não sei se, para saber se estava atrasado, eu tinha que perceber qual era o planeamento todo, eu não tenho acesso a ele. Agora, olhando para aquilo que é a execução física das coisas e o tempo que resta, pelo menos naquilo que é do conhecimento público sobre os prazos impostos ao PRR, atentos aos constrangimentos de natureza legal, que já falámos aqui de vários, acabaram de frisar alguns, o que isso pode implicar em termos daquilo que está para executar. Portanto, essa é a minha preocupação aqui, é alertar para aquilo que pode ser um problema. Várias questões que levantou aí o seu... Uma em relação à concessão-construção. Nós não temos... Vamos lá ver, a concessão-construção sempre existiu na contratação, está prevista no Código. As alterações que foram feitas, não vou dizer que são pleonásticas, mas sinceramente são quase pleonásticas, correm o risco de ser mal interpretadas no sentido em que podem ter uma utilização errada. A ideia em si é boa e deve ser aplicada quando faz sentido, como tudo. Se for aplicada em situações que não faz sentido, é uma má ideia, corre mal.
qual foi a nossa preocupação, que aliás manifestámos durante o período em que se discutiu esta alteração que foi feita, digamos, a um alargamento da concessão construção, é que ela se banalize e corramos o risco, aí sim, e agora entrou respondendo às perguntas anteriores, algumas das coisas que não tive possibilidade de responder, aí sim corremos o risco de cumprir o desígnio de ter um contrato assinado e depois ter algo que não tem a qualidade que se esperaria, porque não foi feito com o tempo e a consideração e a utilização do instrumento correto para aquele aspecto concreto. Essa é a nossa preocupação. Não é a ideia, não é a metodologia em si mesmo. E alerto, outra vez, que também aqui depende muito das entidades contratantes. Há entidades contratantes que têm capacidade crítica e operacional de poder decidir bem sobre procedimentos de concessão de construção e há outras que o não têm. Concretizando, umas infraestruturas de Portugal ou um metro de Lisboa ou do Porto têm capacidades internas para analisar processos desta natureza e utilizarem procedimentos desta forma, sem menosprezo para ninguém, a autarquia de Freixo de Espada à Cinta não tem. Portanto, esta ideia de um fato serve todos pode ser perigosa e pode conduzir a um cumprimento, digamos assim, check dos subprogramas e dos montantes, mas depois a uma qualidade inferior àquilo que se esperaria. Portanto, não há nada contra a concessão de construção. Há muitos anos que nós lutamos por outra coisa que achamos que seria muito mais útil estar prevista nos procedimentos de construção que existiu, até a vigência deste contrato, que é uma modalidade chamada de variantes, que são, no fim de contas, variantes ao método construtivo. Muitas vezes o grande problema de uma obra não é ela ter que ser concebida de maneira diferente, é ela poder ser construída de maneira diferente do que foi pensada pelo seu autor. Porque o seu autor pode ser um teórico, pode ser um académico, pode ser uma pessoa preocupada com outras considerações que são relevantes, mas que não podem ser impeditivas de eu construir a mesma coisa com a mesma qualidade de uma forma diferente e mais eficiente. E isso a contratação pública não permite hoje em dia. E é um erro. Não sei se estou a ser suficientemente claro, mas eu dou um exemplo, quer dizer, há uma ponte para fazer. Vamos supor que o projetista achou que a ponte devia ser feita com cimbrosol, vulgo os andaimes todos colocados com uma cofragem. E eu desenvolvi um sistema, empenhei-me naquilo em que faço tudo sem utilizar a dita cofragem, o tal cimbrosol, de uma maneira que não causa prejuízo ao dia-a-dia das populações no sítio da execução da obra e podia até fazê-la, se calhar, mais rápido e mais... Não posso. Eu não posso apresentar uma proposta ao concurso. Não posso. Tenho que fazer como está escrito no caderno de encargos, exagerando, mesmo que esteja errado o que está escrito no caderno de encargos. Este é um erro. Nós há muito, muito tempo que pugnamos pela introdução. Mais importante que a concessão de construção é a variante, porque muitas vezes o que realmente é diferente, quando se quer fazer um edifício com 7 pesos, vamos supor, 40 fogos, em que o arquiteto já determinou, digamos, a sua função arquitetónica e os espaços, o que é diferente é a forma como o constrói, porque os espaços são aqueles e, independentemente dos vários concorrentes que concorram, vão todos respeitar aquele programa. Vai ter 40 fogos, vai ter 40 casas de banho, por exemplo. Peço desculpa de não ser científico, mas acho que estou a tentar transmitir a ideia. O que pode fazer uma diferença entre os concorrentes é os materiais que lá ponho, desde que respeitem a qualidade especificada, e a forma como construo. Se eu não posso fazer isso de diferente, que é o que acontece hoje em dia quando não uso a modalidade da concessão-construção, não há eficiência. A eficiência, quanto muito, é eu ter vontade de dar um preço mais baixo, que isso às vezes depois conduz inclusivamente aos problemas que sabemos. A concessão-construção, o que vai fazer é crescer os custos, porque o que vamos transferir para os proponentes e para as empresas é a necessidade de elas terem pensado em fazer os 70 fogos. Daquela maneira, com um arquiteto que acha que é azul e outro que acha que é verde. Isso pode ser relevante e é seguramente relevante para fazer um edifício público
Aí a escolha do arquiteto e a diferença é importante. Para se estar a fazer 70 fogos em habitação social, é importante que tenha arquitetura, indiscutivelmente, mas estarmos a crescer, digamos, os encargos de haver 7 arquitetos a concorrer para o mesmo projeto, parece-me que é ineficiente, ou é, do ponto de vista económico, ineficiente. E corre o risco de não ter assim tantos concorrentes, sobretudo quando o concurso é pequeno. Nós temos notícia de muitos concursos a nível autárquico, de pequena dimensão, 2 milhões, 3 milhões de euros, que estão a ficar desertos. Alguns, precisamente, porque é muito difícil pedir-se a uma empresa que invista num projeto de arquitetura para ir a um concurso de 2 milhões de euros, com a probabilidade de não o ganhar, como é óbvio, ninguém tem a certeza que o ganha, e noutros casos, por causa da questão dos preços que eu há bocadinho frisei, que estão desatualizados. E isso é um risco porque não vão ser feitos, não é? Acabam por não ser feitos, acrescendo aqui um segundo problema, é que invariavelmente, para depois aproveitarmos os dinheiros do PRR que temos que aproveitar, o que vai acontecer é que esses pequenos projetos provavelmente vão canalizar o dinheiro para onde? Para os grandes centros urbanos. Bem sei que é também onde há talvez os problemas em maior dimensão, mas é onde há mais recursos. A autarquia de Lisboa tem os recursos que a autarquia de Ferreira do Zezer não tem. Se Ferreira do Zezer não gasta os 2 milhões, a autarquia de Lisboa agradece e soma 10 vezes 2 milhões para resolver um problema aqui. Okay. Isto será sempre uma soma de resultado nulo, mas o resultado final, do ponto de vista do objetivo da resiliência e tudo mais, pode não ser igual. Muito obrigado. Passamos então agora ao grupo parlamentar do Chega. O Sr. Deputado Filipe Melo, para uma intervenção, 6 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. Cumprimento especial ao Sr. Engenheiro Ricardo Gomes e ao Dr. António Manzoni. Obrigado por terem vindo prestar um contributo primordial para nós compreendermos melhor o que é esta área dentro do acompanhamento que estamos a fazer aos fundos europeus e ao PRR. Sr. Engenheiro, se me permitir, eu acho que é importante nós dividirmos a atuação da Confederação em dois. Muitas vezes parte-se de um pressuposto em que a Confederação, que o senhor é vice-presidente, que atua só no setor da construção habitacional, que é um erro. Portanto, eu, se me permitir, iria fazer aqui uma distinção entre construção, portanto, grandes obras públicas e construção habitacional. Antes de passar para a construção habitacional, é importante que se diga, e o Sr. Engenheiro fez questão de referir isso, e muito bem, que a taxa de adjudicação dos fundos do PRR, à data, são muito baixos. Nós temos centenas de milhões, largas centenas de milhões de euros para utilizar no PRR. Temos um deadline que é o final de 26. Temos 3 anos e meio, pouco mais, e estamos com uma taxa de execução a roçar o ridiculamente baixo, desculpe o termo. De quem é a culpa? Vamos aferir conforme for andando o processo. No entanto, eu gostava de referir e de saber a sua opinião em relação ao seguinte. É certo que um dos temas do momento é a habitação. E bem, há uma carência muito grande de habitação. Há uma dotação orçamental que foi disponibilizada às autarquias para investir em habitação a custos controlados para suprir essa falta. Ao contrário do que se diz também, essa grande falta de habitação, e onde nós temos as habitações mais degradadas, são nas grandes metrópoles, Porto, Lisboa, Braga, Coimbra, Aveiro. Portanto, são os dados, pelo menos, que nós temos. Contrabalançando com esta falta de habitação, nós temos um problema que, a meu ver, é sistémico. Quem são os construtores que hoje em dia querem investir no mercado habitacional? Os grandes construtores, digamos assim, sabendo a priori que vão ter que pagar IVA dos materiais, IRC, naturalmente,
E depois há os custos associados de imposto de selo, de IMI, de IMT. Portanto, são 5 impostos, logo assim à cabeça, que me surgiram, que vão inflacionar e muito o preço da construção e depois da compra do imóvel. Portanto, a primeira questão que lhe faço é muito clara e muito objetiva. Há uma responsabilidade direta do Governo nesta falta de habitação, nesta carência de habitação, também por não mexer na componente fiscal associada. Portanto, se formos a fazer as contas, aproximadamente estaremos aqui a falar em impostos a rondar os 48%. O custo de uma habitação é inflacionado a 48% por via fiscal. Pode e deve o Governo atuar nisto? Sim ou não? Qual a opinião do Sr. Engenheiro, enquanto representante da Confederação? Depois, outra questão que nós nos temos batido também com outras entidades, que tem a ver com a transparência. É certo e sabido, e o Sr. Engenheiro também já há instantes referiu isto, que nós não sabemos onde é que está a ser aplicado esse valor. Eu não sei, e eu sou deputado eleito por Braga, não sei quanto é que a Câmara de Braga tem de dotação orçamental via PRR para construir a tal habitação a custos controlados. Não sei, eu não sei, penso que os meus colegas também não saberão. Portanto, isto tem a ver, o portal da transparência, penso eu, devia dizer, portanto, para o município X temos tanto valor, para o município Y temos tanto, e para o Z e por aí fora. Portanto, é a minha ideia. Eu acho que o Sr. Engenheiro também, da sua intervenção inicial, também disse que havia aqui falta de informação e que nós acompanhamos essa sua preocupação, naturalmente, e tanto é que trazia esta questão para lhe colocar. E depois tem a ver também com as grandes obras. Repare, ainda hoje soubemos que foi feita uma adjudicação direta, sem consulta pública, à Mota em Gil, por 4,2 milhões de euros para a construção de um palco. É assim que vai o nosso país. São mais de 4 milhões, que a ser acrescidos de IVA vão bater ali quase no teto máximo da adjudicação direta, nos 5,3 milhões, e estamos a falar numa obra para receber a Sua Santidade o Papa, que estará cá um dia, e depois vamos ver o que é que vamos fazer com uma obra que foi alvo de um ajuste direto de um valor com IVA superior a 5 milhões de euros. Portanto, isto é uma obra pública, é construção, e daí já entramos na segunda fase. E eu perguntava também ao Sr. Engenheiro o que é que lhe apraz dizer sobre isto. Parece-lhe razoável que uma obra para a construção de um palco que custa ou vai custar, com impostos acrescidos, mais de 5 milhões de euros? Não lhe parece correto que uma obra destas seja obrigatório haver uma consulta pública? Não lhe parece óbvio que tem que se reduzir, e muito, os valores de ajuste direto de qualquer tipo de obras, mas muito mais obras desta dimensão? Isto é outro ponto. Depois perguntar-lhe também, porque é outra preocupação, sabemos que há uma crise inflacionista gravíssima, o custo das matérias-primas da construção teve aumentos, em muitos casos, para o dobro, como é o caso do ferro, por exemplo, que não estavam a ser contemplados nos orçamentos iniciais de algumas obras que estão em curso, portanto foram apanhados a meio do caminho. De que forma é que isso vai dificultar? E também, vou concluir, Sr. Presidente, e também ao nível da mão de obra. Portanto, nós sabemos que há mão de obra qualificada em Portugal, sim, há, mas também a carência dessa mão de obra leva a que tenhamos de importar mão de obra estrangeira, muita dela sem qualquer formação. Isso implica um custo em termos de perigosidade de eventual falha na construção dessas infraestruturas. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Para a resposta do Sr. Engenheiro. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado, pelas perguntas. Bom, eu não vou lhe responder sobre assuntos em particular, vou-lhe dar as nossas posições em geral, é nessa qualidade que eu aqui estou, da Confederação, e, portanto, também não fujo às questões, como é óbvio. Em relação ao custo de habitação, nós temos uma posição muito clara há muito tempo,
quer os custos induzidos pela morosidade dos processos de licenciamento, quer os custos induzidos pela fiscalidade, têm uma responsabilidade tremenda no custo da construção e, portanto, nós temos uma posição clara, há muitos anos a defendemos, diretamente e por algumas das associações que fazem parte da Confederação, sobre o que achamos que deveria de ser uma redução quer na tributação e uma redução muito significativa nos procedimentos de licenciamento. Portanto, isso para nós é claro. E, sobretudo, para nós é claro que isso é essencial, porque ninguém vai resolver o problema da escassez de habitação apenas com a capacidade que as entidades públicas tenham de resolver o problema. Para se ter uma ideia, o que estava previsto, como aqui foi dito há pouco, são cerca de 24, 26 mil fogos por intervenções diretas ou indiretas dos programas do PRR. Isso resolverá 1% do nosso problema. Portanto, não é por aí que vamos resolver o problema. Temos que, de facto, disponibilizar habitação através da iniciativa e do investimento privado e, para isso, é essencial resolver esses dois problemas. Uma posição clara nossa. Não há nada, só posso dizer que sim, na nossa opinião, há muito tempo que se devia ter feito e que se deve fazer mais sobre isso em Portugal. Para terem uma ideia, nós temos um problema tremendo de oferta de habitação, que foi criado por um problema que foi gerado nos 15 anos anteriores. Nós andámos a construir uma média de fogos novos nos 15 anos anteriores na ordem dos 10 mil, e isso criou um gap de oferta no mercado que hoje em dia é da ordem dos 90 mil fogos. Se nós estamos a construir atualmente, e que já com um número mais elevado, cerca os dados, digamos assim, que tivemos de 2020 e 2021 apontam para uma construção de fogos novos na ordem dos 14 mil, 16 mil, pronto, imaginem o problema que temos até conseguir fazer com que os preços possam ser adequados à população de uma forma geral. Portanto, não vamos resolver, é importante ter habitação no PRR, é muito importante ter habitação, sobretudo no arrendamento acessível, porque é muito importante revitalizar o mercado de arrendamento. Houve algumas medidas que foram tomadas no passado que eram positivas, infelizmente foram retiradas, não foram positivas, digamos esse recuo. Era importante dinamizar todos esses mercados e nós achamos que isso só pode ser feito através da atração do investimento privado, porque senão vai ser difícil resolver um problema que já não é apenas um problema, obviamente, de desejo e de ambição de todas as pessoas, é um problema estrutural da economia portuguesa. Não se vai reter talento jovem, que é fundamental à sustentabilidade da economia portuguesa em qualquer setor, se não se disponibilizar habitação com capacidade de ser adquirida por jovens. Essa é a principal razão pela qual os jovens imigram, não é porque ganham muito mais fora, embora isso seja um facto, é porque com aquilo que ganham fora conseguem autonomizar-se o que não conseguem fazer com o que ganham em Portugal. E isto começa a ser um problema, eu diria, essencial na sustentabilidade da atividade económica do seu todo em Portugal, sobretudo numa economia que tem toda esta exigência em termos de novas tecnologias e digitalizações. E isso se entronca, já agora aproveitando, para responder, que não tive a oportunidade há bocado, sobre a questão da atração de jovens para o setor da construção, e que é um problema que nós temos da atração de pessoas. Também me pôs se isso não afeta o custo, afeta com certeza. Nós temos um problema de atração de jovens, temos um problema geracional que é difícil de resolver, temos um problema de atração de mulheres, porque no futuro é maior número de componente da força de trabalho serão as mulheres, é uma realidade, não é só em Portugal, e para resolvermos isso nós vamos precisar de construir diferente, porque temos que arranjar tecnologias e metodologias de construção que incorporem aquilo que é uma realidade evidente, que é a componente física da construção.
e o que isso coloca em termos de exigência que não é igual entre homens e mulheres. Nós temos que acabar com isso porque nós vamos precisar de atrair mulheres e jovens para a construção. Para isso precisamos de mudar a forma de construir, precisamos de mudar os regulamentos, precisamos de mudar as regras, precisamos de deixar espaço a maior criatividade por parte das empresas, por isso falei há pouco das variantes, por isso a questão da concessão da construção também pode ser útil como instrumento. Tudo isso tem que ser feito de uma maneira coordenada para ser uma solução. E vamos ter que o fazer. Porque senão vamos ter dificuldade em responder e já não é só uma questão de custo, é mesmo uma incapacidade de realizar. Como disse, eu não vou responder a aspectos concretos, até porque não os conheço. Nós temos uma posição óbvia sobre a modalidade do ajuste direto. Ela está prevista na lei, está prevista na contratação, tem os seus requerimentos. Nós achamos que é um último recurso. Obviamente que os ajustes diretos devem ser utilizados como a lei os prevê, porque, à partida, uma solução de ajuste direto é sempre uma minimização da concorrência. Uma minimização da concorrência é sempre uma redução, digamos, da capacidade do contraente a obter o melhor preço. Bom, isto é de senso comum, diria eu. Portanto, a nossa posição é clara, os ajustes diretos estão previstos na lei para situações de exceção e devem ser aplicados em situações de exceção e não generalizados. Só para dizer isso, é verdade que em Portugal, muitas vezes generaliza-se a utilização do ajuste direto pela razão que eu disse há pouco, porque há uma incapacidade e uma falta de capacitação das entidades, dos quadros das entidades públicas para poderem usar o Código da Contratação da forma que ele permite e que se pode ser feito. Só que, invariavelmente, porque há essa incapacidade, às vezes escolhe-se o caminho mais fácil. Não estou a dizer com o caso aí, desconheço o caso, mas a nossa posição de fundo sobre os ajustes diretos é esta. Muito obrigado. Muito obrigado. Para uma intervenção por parte da bancada do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Bruno Dias. 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Quero cumprimentar e começar por agradecer ao Engenheiro Ricardo Pedrosa Gomes as reflexões que tem partilhado connosco, não só a informação e a experiência, mas também esta visão, até não só da experiência de muitos anos, mas até de uma abordagem que eu quero valorizar por não cair na tentação do simplismo, que é uma coisa que muitas vezes acontece nestes debates. E cumprimentar também o engenheiro António Mazzoni e agradecer a vossa presença. Há coisas bastante interessantes e importantes que já assinalou nesta nossa reunião. E eu queria registar, de facto, que, para não cairmos na tentação do simplismo, há uma abordagem séria, por exemplo, sobre do que é que estamos mesmo a falar quando falamos de morosidade de licenciamentos e dificuldades nesses processos. Não é tudo a mesma coisa, não se resolve tudo da mesma maneira e, como o Sr. Engenheiro disse, a gente até... E esta parte acrescento eu. A gente até pode dizer que os pássaros não são estúpidos, mas se calhar mesmo por não serem estúpidos eles não fazem tudo aquilo que a gente lhes mandar. E, portanto, a natureza tem as suas regras também, por mais que a gente as queira alterar. Mas também me parece que é importante termos em conta, de facto, esta observação de que a capacidade, neste caso, dos setores públicos, enquanto entidades adjudicantes, para utilizarmos as ferramentas que nós próprios definimos e as próprias regras que nós definimos, neste momento está longe de ser alcançada conforme seria necessário. E ouvimos com muita atenção, aliás, essa observação que fez, de que se todas as entidades públicas tivessem a capacidade de trabalhar com o Código dos Contratos Públicos, tirando partido daquilo que positivo possa ser dali realizado, mesmo quem tem análises críticas muito negativas, como os senhores e nós, poderíamos dizer que não é tão mau como delas falamos. E isso é uma questão importante, que é a própria capacidade técnica das entidades públicas em Portugal, num contexto até
descentralização de responsabilidade, fala-se muito na descentralização de competências, mas de responsabilidades, de encargos e de exigências para entidades que depois não estão preparadas para tal. Queria sublinhar ainda, do nosso ponto de vista, do ponto de vista do PCP, a importância não só do setor da construção enquanto setor económico, mas da atividade da construção e da sua existência e da sua função na nossa vida, na vida do país. E aqui, quer ligado a essa vertente, quer ligado a essa referência que fez ainda há pouco, de mudar a forma de construir, não é? E modernizar, de facto, estes processos técnicos, pronto, há aquela pergunta que eu julgo que a faço na altura certa, que é qual é o lugar da velha construção na nova economia? Que é, de facto, a pergunta que foi colocada há mais de 20 anos por António Mazoni, que está aqui presente, e que corresponde a estas duas coisas, porque nós temos caído no erro, cada vez pior, de uns quadros comunitários para os outros, de desvalorizar a construção, as infraestruturas físicas e o investimento em infraestruturas a bem da tal imaterialidade e daquelas visões mais modernas, mas que depois é tudo muito nova economia, mas a nossa velha construção continua a fazer falta. Mas uma velha construção que se faça nova também. E isso é um fator estratégico que levanta aqui dois desafios desde logo. Por um lado, a consciência dos problemas que já cá estão há algum tempo. Pergunto eu, nós não estaremos já há demasiado tempo a discutir algumas destes obstáculos? As rupturas nas cadeias de abastecimento, as cadeias logísticas, é um problema de 2023, é um problema um pouco mais antigo que já devia ter tido uma reflexão consequente. Mesmo a própria falta de mão de obra, não é? As questões do tempo, dos prazos expectáveis, digamos assim, dos prazos e dos ritmos e dos prazos expectáveis para ter um projeto concluído. Esta questão levanta também, desde logo, digamos, uma observação do que nós temos tido, que é que mobilizar os setores, os recursos, em regime quase de emergência, quando aparece dinheiro, que é o que se está a passar com o PRR, e é um toque a reunir, quase que dos toques aos sinos a rebate, há dinheiro, vamos embora para as obras. Isto não pode ser assim. E até na sua intervenção inicial deu nota, de facto, das consequências que podem que já estão a acontecer e que podem acontecer de forma mais gravosa lá mais para a frente. Falou de um planeamento que não conhece, mas também não, e, portanto, a questão é justamente o planeamento. Que é o planeamento que tem em conta esses obstáculos que não são propriamente deste ano, mas, por outro lado, um planeamento que possa ser ou de emergência quando aparece o dinheiro, ou quando há uma negociação de uma PPP, então já há financiamento para a obra, então faz-se, ou, pelo contrário, como em outras épocas do nosso país, ou noutros países desta época, quando há um fluxo mais ou menos regular de investimento público em que as próprias empresas, o ecossistema, até do ponto de vista técnico, etc., está adaptado e tem condições para uma atividade regular. A rede ferroviária de vários países europeus não foi construída em esticões, foi construída de uma forma regular. Estou a dar o exemplo desta infraestrutura, em termos, geralmente é uma discussão recorrente, a questão do atraso na construção daquelas obras ferroviárias. Estamos a falar de coisas que o que é mais regular é o atraso e o que é mais, digamos, episódico é o investimento, e esse é que é um problema. Mesmo para terminar, última pergunta. É uma pergunta, quer dizer, é uma observação provocatória no bom sentido, mas que é de facto um problema que nós temos, é que é difícil, para o tema da fixação de jovens engenheiros e de jovens operários, é difícil encontrar habitação consentânea com o que as pessoas ganham, mas o resto também é muito difícil de encontrar. Quer dizer, a alimentação, as despesas do resto ao fim do mês, é tudo. Ou seja, se calhar o que é mesmo preciso é a gente discutir a questão dos salários e do poder de compra das pessoas, porque mesmo a captação de pessoas de outros países para virem para cá, ao fim de algum tempo estão a ir para outros países europeus, e isso é uma realidade que temos observado. E gostava também de perguntar se tem essa experiência de alguma rotação do ponto de vista de mão de obra no setor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado. Para a resposta do Sr. Engenheiro. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Eu vou
Eu a questão da velha construção no novo tempo, se me permitirem, eu deixo o Dr. António Manzoni falar disso no fim. Mas eu diria que há sempre lugar para a velha construção em qualquer tempo. Nós não vamos, ninguém está aqui o que eu tentei transmitir a ideia é de que nós precisamos de alterar muita coisa para poder responder eficaz e eficientemente em termos de indústria, ao desafio de responder à construção nova e àquilo que tenha que ser feito, digamos, de novo. É fundamental preservar o que existe, há muito para fazer e, portanto, haverá sempre tempo para a construção velha e haverá uma necessidade de garantir que existem, em alguns casos, a permanência de ofícios que são essenciais para se fazer esta, digamos assim, construção de outro tempo. Portanto, não se depreenda aqui que a nossa ideia é agora deita tudo abaixo e faz de novo. Não é essa a ideia. Há sempre um tempo para isso. A questão que eu tentei transmitir que seja clara, na questão dos licenciamentos, por exemplo. Nós, muitas vezes, legisla-se em Portugal com o objetivo de tornar as coisas rápidas, mas há sempre um problema que, invariavelmente, eu diria que é quase cultural, na atuação em Portugal das entidades responsáveis versus as entidades alvos da legislação. Há uma desconfiança permanente. No caso dos licenciamentos habitacionais ou construção que estamos aqui a falar, era fundamental, ou é fundamental, que se transfira muito mais das obrigações para a responsabilidade individual e coletiva, se for o caso, das empresas e dos agentes que são responsáveis. As ordens profissionais existem, acima de tudo, para garantir essa capacidade e essa idoneidade dos intervenientes, e depois as entidades públicas têm que ter essa confiança. Porque se nós continuamos a construir um sistema em que tentamos transferir a responsabilidade para os agentes, individuais ou coletivos, mas depois temos uma postura do lado do Estado que desconfio permanentemente, que não tenho, e é claro que aqui se calhar começaríamos a falar de um problema lateral importantíssimo, que é o funcionamento da justiça, que é a forma de garantir que há fluidez, no fim de contas, neste sistema. Mas o que nós não podemos ter é um sistema que procura transferir responsabilidade e por essa via pode ser célere, e depois temos uma atitude em termos de prática, que permanece na defensiva, permanece na ideia de que não pode confiar. E é isso que nos bloqueia muitas vezes. Muitas vezes a legislação existe, ela foi feita com um bom sentido, ela é aplicada erradamente. E muitas vezes é aplicada, foi essa ideia que eu também quis transmitir, por falta de confiança dos agentes, neste caso públicos, que contratam ou que licenciam. Porque há um problema muito complicado da assunção de responsabilidade por parte dos agentes da administração pública. Não vou aqui exprimir a minha opinião de cidadão da razão de ser, não é esse o meu objetivo aqui hoje, mas é um problema, porque muito da reatividade, se quisermos assim, da atitude defensiva que esses trabalhadores, no fim de contas, das entidades públicas têm, vem daí. Vem de uma falta de, se quiser dizer, a expressão, eu não gosto da expressão que é inglesa, mas empoderamento das pessoas para exercerem as suas funções e confiarem no sistema que a própria lei já preveu. Portanto, há aqui um problema complicado. Como é que isto se resolve? Ou simplifica-se a lei e aumenta-se a responsabilidade dos agentes, é uma maneira de resolver, ou então tem-se pessoas capacitadas. O ideal era que se encontrassem as duas situações. Não existindo, nós somos defensores que é muito melhor confiar nas entidades, nos agentes individuais e coletivos, neste caso nas empresas, e depois, obviamente, atuar, e isso é uma questão que para nós também temos frisado e é uma questão muito importante, porque ela inquina coisas como há bocadinho estava a falar sobre a questão da rotação da mão de obra. A mão de obra é um problema, mas nós temos um problema que estamos a alertar constantemente, que é a semiclandestinidade, em que muita dessa mão de obra acaba por ser enquadrada na força de trabalho. E porquê é que isso acontece? A nosso ver, isso acontece, acima de tudo, porque nas intervenções de pequena monta não há uma intervenção direta das entidades que podem fiscalizar essas situações. Eu costumo dar este exemplo que acho que é fácil de perceber. As autarquias, por exemplo, resolveram
em menos de nada, o problema do parqueamento. Tornaram-no numa fonte de receitas. Resolveram o problema. Até têm pessoas altamente qualificadas, digitalizadas, com instrumentos de controle high-tech e última palavra, hoje em dia toda a gente sabe o que é que lhe acontece se parquear mal lugar, e é em qualquer autarquia do país, seja urbana ou não urbana. Porquê é que os fiscais que fazem isso, quando olham para um andaime e veem duas pessoas penduradas em condições muitas vezes inapropriadas ou que põem em causa a própria vida, não fazem uma participação imediata à autarquia da maneira como aquela obra está a ser feita? Porquê? Não, porque a intervenção é do ACT, que está sentado em Lisboa e que tem que fazer inspeção de 50 mil obras no país todo. Porque a clandestinidade está aí, está nestas pequenas coisas, nestas pessoas que aparecem e que são enquadradas em formas que são completamente inorgânicas de trabalhar, que estão à margem de quase tudo e que nos tiram a nós, empresas, os trabalhadores que precisamos para trabalhar da forma certa e da forma que é constantemente fiscalizada. E bem, atenção, eu não estou aqui, ninguém está aqui a advogar que se flexibilize o que se faz. Estamos a dizer que se tem que encontrar outras formas de garantir que não acontecem estas outras coisas. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Eu acho que as respostas foram muito interessantes, por isso alguma parcimónia de tempo. Passamos para a segunda ronda. Eu não tenho inscritos para a segunda ronda. Não. Não havendo inscritos para a segunda ronda. Sr. Deputado Zé Pedro Ferreira, do Partido Socialista, e Sr. Deputado Jorge Mendes, do Partido Social Democrata. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Por isso, Sr. Deputado Zé Pedro, só chegou para 2 minutos, e Sr. Deputado Jorge Mendes a seguir. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos aos nossos convidados. A começar só por dar um pequeno contributo relativamente às regras da contratação pública e dizer que elas estão previstas no Código de Contratação Pública, que se aplica ao setor público administrativo do Estado, mas que se aplica também às autarquias e, portanto, independentemente do seu valor, elas têm que ser registadas na plataforma eletrónica de compras públicas, o OSINGOV, e este processo é um processo que, onde, quando se faz o registro, tem que se registar as fontes de financiamento utilizado. Portanto, a partir daqui, se os fundos forem efetos ao PRR, terá que ser referenciada essa origem da fonte e, portanto, torna assim público e transparente a origem dos fundos relacionados com as entidades beneficiárias. Especificamente, a questão que eu lhe queria colocar era se, na realidade, tivesse a certeza que teríamos a possibilidade de, depois desta audição, implementar 2 ou 3 regras básicas e importantes e relevantes para melhorar o funcionamento do PRR na área, quais seriam os 2 ou 3 pontos fulcrais que deixaria aqui em termos de sugestão? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Mendes, do Partido Social Democrata. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também o Sr. Engenheiro Ricardo Gomes e o Sr. António Manzoni e dizer-vos o seguinte, em relação ao PRR, todos nós desejamos uma boa execução do PRR em 2023 e nos anos seguintes, porque realmente temos um conjunto de verbas muito interessante para conseguirmos fazer alguma, digamos que, alavancagem no sentido de modernizarmos o país e resolvermos alguns problemas. Mas, realmente, o espectro não tem sido muito animador e o próprio Partido Social Democrata está aqui para ajudar o Governo. Nessas comissões temos procurado arranjar soluções para alguns problemas, identificar os problemas e propor soluções. Depois, em relação realmente ao setor da construção, os problemas que hoje enfrentamos de mão de obra e de custo não começaram agora. Em 2017, muitas obras do PT 2020, financiadas pelo PT 2020, nomeadamente as escolas,
básicas 2, 3S, ficaram desertos, imensos. Tudo o que era concurso acima de 2 milhões, ficaram desertos uma vez, duas, só a terceira tentativa é que se conseguiu fazer uma adjudicação. Aliás, o PT 2020, alguns municípios, ou numas regiões, já teve um ligeiro atraso exatamente por isso. Em relação à habitação, realmente a situação é dramática, tem-se agudizado de ano para ano, e eu só encontro aqui uma solução para minimizar os problemas, é um grande estímulo ao arrendamento. Realmente, nós nos centros das cidades, centros urbanos, temos muito prédio de luto, muitos andares fechados e temos que encontrar aqui estímulos não só para o arrendamento, mais confiança em termos legais, mas também de alguns apoios fiscais para os pequenos senhorios. Muitos destes prédios são de uma família, uma pessoa idosa, pequenos senhorios. Por último, em relação à contratação pública, eu faço minhas as palavras já foram aqui referidas por outros colegas. O Código é o que é, mas há muita falta de formação da parte de técnicos das entidades adjudicantes. Foi-nos dito há dias pela comissão que acompanha, a Comissão Independente que acompanha o PRR, e exatamente essa é uma das lacunas. Tempo. E vou terminar já. E há algumas entidades adjudicantes públicas que têm lacunas gravíssimas nessa matéria, que depois resulta o quê? Um foco de litigância a seguir, que viabiliza ainda mais o cumprimento dos timings. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, do Chega, que também se inscreveu. 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, uma questão que, tendo em conta a amplitude da Confederação, eu não podia deixar de colocar ao Sr. Engenheiro, porque acho que é uma quase obra mais antiga do nosso país, que é o novo aeroporto. E não lhe podia deixar de colocar esta questão, até por a sua formação ser de engenharia e haver uma instituição a qual eu respeito imenso e que não foi considerada, não foi tida nem achada para a solução do novo aeroporto, que é o LNEC, e que nós entendemos que deveria ser provavelmente das primeiras entidades a ser consultadas pelo Governo para aferir da nova localização. Eu pergunto ao Sr. Engenheiro em duas condições, no âmbito da sua formação académica e também no cargo que ocupa na Confederação. Tendo em conta todos os pareceres e a demora a encontrar-se uma solução, qual é, na sua ótica, o melhor local para transferirmos o novo aeroporto ou para construirmos o novo aeroporto? Eu penso que era um contributo não só para o trabalho que nós fazemos nesta subcomissão, na comissão também, mas um contributo que o Sr. Engenheiro prestava também ao país, com a sua opinião, se é que a tem, eu acredito que a tenha naturalmente. Não lhe vou perguntar, que já sei que não faz considerações a este nível, portanto não lhe vou perguntar o que é que tem falhado nos sucessivos governos para não termos aeroporto, mas certamente que tem uma opinião formada acerca da nova localização, da grande importância desta obra em termos infraestruturais e a todos os níveis para o nosso país. Tempo. O que é que nos pode, vou concluir, Sr. Presidente, o que é que nos pode dizer sobre esta obra que o país tanto reclama há tantos anos? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Zé Rui Cruz, também se inscreveu. O Chega inscreveu-se à última hora, tenho o mesmo direito de me inscrever à última O Sr. hora. Deputado já está a contar. Não vou perguntar ao Sr. Presidente qual é a opinião sobre o aeroporto, mas vou dar aqui duas notas sobre a intervenção do Chega. O Chega tem uma belíssima receita para construir o aeroporto. A primeira é baixar os impostos e depois a seguir construir uma grande infraestrutura importantíssima para o país que custa muitos milhões de euros. O Chega diz tudo sobre a sua essência, que é demagogia, sobre demagogia e mais demagogia, e depois faz uma pergunta que não é enquadrada nesta subcomissão e está tudo dito quanto àquilo que é a base daquilo que é o Chega, disse. Ó, Sr. Deputado, é para uma interpelação à mesa? Faz favor. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. É mesmo sobre a condução dos trabalhos. Porque, Sr. Presidente, há de convir que a audição estava a correr muito bem. O Sr. Engenheiro respondeu de forma clara e objetiva a todas as questões que lhe foram solicitadas
E acho que o Sr. Deputado José Rui Cruz, perante os nossos convidados, não teve uma postura correta a vir aqui tecer considerações sobre outro partido, que lhe relembro, o Sr. Deputado, de forma democrática está nesta casa, quer o senhor goste, quer não, tem que se habituar, como diz o seu Primeiro-Ministro, tem que se habituar. Habitue-se à terceira força para já. Sim, Sr. Presidente. No entanto, este tem sido a prática do grupo parlamentar do Partido Socialista, como já o fez em vários pedidos de audição que o Chega fez, tentou dizer que não, recusou e etc. É um mau apanágio. Portanto, é uma questão que se impõe, é uma questão imperiosa para o nosso país e, mais uma vez, o Sr. Deputado José Rui Cruz quis fugir da questão, uma questão direta e objetiva, que certamente o Sr. Engenheiro partilha da nossa opinião, que é um problema gravíssimo para o país, é uma questão estruturante para o país, tem que ser resolvida, há muitos fundos para investir, é uma questão simples que o Partido Socialista se sentiu incomodado porque tocaram mais uma vez na ferida. Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Sr. Engenheiro Ricardo Gomes, eu diria, a primeira pergunta não enquadrável neste assunto foi feita pelo Chega, mas eu também percebo a intervenção do Sr. Deputado José Rui Cruz, até para fazer valer os nossos convidados, o ambiente que nesta casa se vive muitas vezes com esta troca de impressões de alguma forma mais acesas, porque é importante, esta é a vida parlamentar todos os dias, não é só na televisão, também nas comissões, por isso proporcionar um bom momento parlamentar. E eu dava e na minha estreia, porque não podia ser, porque a presidência da Comissão mudou, por isso agradeço muito o valioso contributo para os nossos convidados sobre esta picardia parlamentar que faz parte das boas práticas republicanas, por isso eu dava a palavra ao Sr. Engenheiro Ricardo Gomes no tempo de 6 minutos, que não vou contar esta parte, no tempo de 6 minutos poder responder às questões formuladas. Muito obrigado. 3 ideias e um aeroporto em 6 minutos. Convenhamos que comece já por dizer que sou incapaz de resolver esses problemas em 6 minutos, como devem esperar. Bom, 3 ideias. Em relação a uma questão que eu acho fundamental, uma revisitação imediata, talvez em sede do Instituto do IRU, sobre todos os programas, os chamados contratos de programa de habitação, que serviram de base, no fim de contas, aos contratos que depois vão permitir às autarquias que lancem os programas, sobre a qualidade do preço em que estão a lançar os procedimentos. Simplificando, se calhar é melhor ter a ambição de fazer 18 mil do que fazer 19 mil, ou não acabar por os fazer, porque perdemos imenso tempo, como aqui já foi retratado, nos procedimentos de concursos que ficam desertos. Portanto, se calhar não desatiremos tanto à ideia de que temos que fazer 24 mil fogos, mas que temos que fazer o máximo possível deles dentro do tempo. E isso pode passar por, à partida, perceber-se que com a atualização de preço que alguns dos projetos necessitam, aparentemente serão menos. E se calhar depois até não são. Portanto, essa era uma primeira ideia que eu acho que era fundamental para reduzir e evitar 2 coisas que podem ser evitadas com os constrangimentos que temos agora: a litigância e a repetição dos concursos. Segunda ideia que eu acho que seria importante em termos de prevenirmos a possibilidade de estarmos com constrangimentos sobre na questão do PRR, era de facto, sem obviamente estar aqui e eu costumo focar muito, primeiro foi a habitação, que é generalista, agora nas infraestruturas públicas, que é a menor componente, digamos assim, do PRR, mas que tem projetos de grande relevância, seria importante que sensibilizar, sobretudo a Agência Portuguesa do Ambiente, para a necessidade de, sem pôr em causa o que tem que fazer, ter a capacidade de... Portanto, há um papel grande, eu chamaria interno, às estruturas públicas, de agilizarem, não agilizarem os procedimentos, mas agilizarem a condução dos mesmos, porque senão temos um problema complicado que tem um segundo aspecto pernicioso que eu há bocadinho não disse, mas que a nós nos preocupa. Já há entidades públicas que vão estar obrigadas a fazer um procedimento de contratação pública
para uma obra na sua totalidade. Isto preocupa-nos porquê? Porque limita a concorrência, porque se nós lançamos um concurso de 400 milhões para uma obra só, a capacidade existente em Portugal é reduzida, não vai haver 10 empresas a concorrer a um concurso de 400 milhões. Só que, em alguns casos, já não há maneira de ser diferente, porque já não há tempo, pela natureza do prazo de execução da própria obra. É assim. Portanto, essas são questões que nos preocupam. Talvez deixasse também uma sugestão, baseada numa ignorância que também penso que tenho direito a revelar, eventualmente. Talvez seja possível fazer alguma consonância da aplicação de fundos do PRR com fundos do PNI do 2030 e, dessa forma, junto das autoridades europeias, tentar garantir que projetos que começam com o PRR possam eventualmente acabar com o PNI 2030 e, dessa forma, maximizar. Como eu digo, admito que isto seja uma sugestão baseada na ignorância, mas também não me parece que venha grande mal ao mundo de deixar aqui como uma ideia que eu penso que poderia ser... Eu devo dizer que este é um problema que não é só português. A Itália já declarou que não vai fazer metade do seu PRR e é o maior deles todos. E, portanto, eu penso que há aqui pode haver aqui uma maneira de tentar convencer as entidades europeias e, desta forma, não perder os timings e não perder os tempos. Bom, e assim, de repente, se calhar tinha outras, mas peço desculpa, foi as que me lembrei. A questão do aeroporto. Bom, a questão do aeroporto é, antes de mais, um problema do país. E, portanto, nesse sentido, nós, na Confederação, não temos, obviamente, uma posição sobre onde deve ser o aeroporto, temos uma posição sobre a necessidade do aeroporto ou qualquer infraestrutura que se entenda estratégica. Não é para nós, Confederação, arrisco-me a acrescentar aqui, não é para mim, cidadão, e por acaso engenheiro civil, uma situação agradável que realmente o país não consiga, em 50 anos, chegar a uma decisão sobre uma infraestrutura desta necessidade, desta importância e da sua necessidade. E, portanto, nesse sentido, a única coisa que eu diria é que é muito relevante um aspecto que nós, da Confederação, defendemos há muitos anos. Infraestruturas consideradas estratégicas para o desenvolvimento de um país não são matéria de natureza ideológica, não são matéria de natureza partidária. São decisões coletivas e que têm que ser pensadas porque o coletivo, neste caso do país, entende que ela é necessária e devem ser, ou deve ser procurada uma solução baseada neste princípio. E para isso deve-se começar, acima de tudo, por privilegiar a capacidade de congregar metodologias de decisão que sejam técnicas, antes de mais. Porque depois de elas serem técnicas, elas devem ser políticas. E se há alguma coisa que se calhar tem falhado em todo este processo, foi que algumas vezes invertemos a lógica das coisas naquilo que é o nosso ponto de vista. Se fizer da outra forma, se calhar já teríamos uma decisão e teremos. Também não quero ficar aqui a passar a ideia de que nós não temos capacidade enquanto coletivo, que isto aqui não é uma questão de engenharia civil pura, embora ela seja uma componente relevante. Esta é uma questão, eu acho, coletiva de um país que precisa, é um instrumento importante para o desenvolvimento do país e a sociedade tem que ser capaz de o fazer. Se eu posso dizer alguma coisa sobre o que eu acho que neste processo tem andado menos bem, é isto. É não termos, desde o início, e o início, como eu digo, tem 50 anos, ter construído uma metodologia que, antes de mais, é técnica e que depois tem que, certamente, ser política, mas só no fim, e não o contrário. Muito obrigado. Forma de terminarmos esta reunião. Por isso, para terminar, só quero agradecer a presença da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário, nas pessoas do Vice-Presidente Ricardo Gomes,
e do seu assessor António Manzoni. Quero agradecer a todos os grupos parlamentares aqui, a equipa técnica que está aqui a trabalhar. Por isso, a sessão está encerrada. Muito obrigado. E bom dia de trabalho.